Olá, bem-vindo de volta ao curso de Machine Learning. A gente falou que Machine Learning é uma sub-área de inteligência artificial, certo? Então a gente vai aprender um pouquinho a partir de exemplos o que é inteligência artificial. Como eu falei, IA é tentar realizar computacionalmente tarefas que normalmente humanos fazem, por exemplo, interpretar um texto ou interpretar uma imagem. Uma tarefa comum na área de inteligência artificial é raciocinar. Então, a partir de um grande conjunto de informações, ou melhor, a partir de um não necessariamente grande conjunto de informações, tomar uma decisão. Isso é muito usado, por exemplo, para jogos, ou para, como nesse exemplo aqui, tentar identificar qual é o animal que está presente nessa imagem. Pode ser uma tarefa bem difícil. Eu, por exemplo, olhando para essa imagem, eu não sei que animal é esse. Parece um rato peludo, ratazana, não sei. Então eu posso tentar raciocinar em relação a isso, tomando como base algum conhecimento prévio que eu já tenho em relação a animais e tudo mais. Então eu consigo identificar nessa imagem que tem um rabo, eu consigo identificar que tem uma tromba, e eu consigo identificar que o corpo dessa imagem é de um rato, parece. Então, utilizando algum conhecimento prévio, algum conhecimento estruturado, eu posso usar esse conjunto de 3 informações para detectar que esse animal aqui é um elephant shrew. Então, a partir de uma imagem, identificar qual é o animal que está presente nessa imagem, raciocinando em relação a quais são as partes que eu estou detectando nessa imagem e qual animal corresponde a essas partes. Outra tarefa comum na área de inteligência artificial é explorar e navegar por um certo ambiente. Isso geralmente envolve algum grau de planejamento. Planejamento é, a partir de um estado inicial, a partir de uma situação, identificar qual é o conjunto de ações que eu tenho que tomar para conseguir chegar em um estado desejado, conseguir chegar em um objetivo. Nesse caso, se eu estou com essas condições dos blocos empilhados dessa forma e eu quero eles empilhados dessa forma aqui, eu primeiro tenho que tirar A e C do caminho, botar B no meio, depois botar C em cima do A, botar C em cima de B e por fim botar o bloco A em cima de todos eles. E nesse exemplo eu teria este braço robótico para modificar os blocos desse jeito. Se eu conheço o mapa e eu quero ir do ponto A para o ponto B, eu posso encontrar o melhor caminho. Eu posso ter uma solução analítica para qual é o melhor caminho para chegar do ponto A até o ponto B. Por exemplo, esse aqui é o melhor caminho para este robô específico, para essa situação, para esse mapa. Nem sempre eu sei o mapa. Então nem sempre é fácil identificar qual é o melhor caminho, qual é o caminho mais curto, qual é o caminho menos perigoso. Então eu posso ter um robô, eu posso ter um agente inteligente que está percebendo o ambiente ao seu redor, através de câmeras, radares ou outros sensores, está percebendo o ambiente ao seu redor, e se ele sabe mais ou menos onde ele quer chegar, se ele tem um local objetivo, ele consegue traçar uma rota e pontos intermediários para chegar nesse objetivo. Um outro exemplo é uma máquina que quer saber... Eita, barulho alto! Um outro exemplo é uma máquina que quer sair do ponto A para o ponto B, chegando no melhor caminho, como esse, mas agora com mais graus de movimentação, mais graus de liberdade no meio ambiente. Outra tarefa comum na área de inteligência artificial é organizar conhecimento. Acho que tirei na hora errada, né? Era para ter tirado no slide anterior, aqui tirei. Explorar, navegar e planejar foi a tarefa anterior, agora organizar conhecimento. Como assim? Um especialista humano, por exemplo, em alguma área, ele tem muito conhecimento em relação a um certo domínio, a uma certa aplicação, mas não necessariamente é fácil explicar isso para alguém, explicar isso para um computador. Então, saber organizar conhecimento de uma forma que seja fácil de, por exemplo, fazer inferências a partir dessa estrutura de dados, é uma tarefa muito importante em inteligência artificial. O que eu quero dizer com inferência? Por exemplo, se eu tenho esse meu conhecimento estruturado e eu sei que Mary é uma mulher, eu posso fazer a inferência de que, bom, Mary é uma mulher, então ela faz parte do grupo pessoas, e pessoas por padrão têm 2 pernas. Não necessariamente todo mundo tem 2 pernas.
John, por exemplo, tem apenas uma perna. Mas se Mary é uma pessoa normal, uma pessoa comum, então Mary tem duas pernas. Eu consigo fazer esse tipo de inferência a partir de uma informação muito simples. O sistema poderia simplesmente ter recebido a informação de que Mary é uma mulher, ponto final. Mas a partir da estrutura de conhecimento que ele já tem em relação a esse problema, ele pode responder esse tipo de pergunta, fazer esse tipo de inferência. Então, estruturar conhecimento de uma forma que seja boa para a máquina é também uma tarefa que nós humanos fazemos o tempo inteiro e que a gente pode querer replicar em um computador. E por fim, uma tarefa que nós seres humanos fazemos o tempo inteiro é aprender. A gente aprende a partir da experiência, fazendo, ouvindo alguém mais experiente do que a gente falar. O análogo à experiência para o computador são dados. Dados podem ser tabelas, podem ser imagens, texto. Dado é basicamente qualquer coisa. Então, o computador aprende a partir de dados. Machine Learning é pegar um grande conjunto de dados, de o que esses dados significam, e treinar um sistema, treinar um modelo que vai encontrar as regras, a forma como esse sistema funciona. Ao invés de a gente programar explicitamente como o sistema funciona, para depois ver ele funcionando, a gente já mostra exemplos de funcionamento para o computador e o computador vai descobrir como imitar esses comportamentos, como aprender a partir de dados. Como é que a gente aprende? Tem basicamente três grandes formas de aprendizado em Machine Learning. Aprendizado por reforço, aprendizado não supervisionado e o que a gente mais vai falar nesse curso, aprendizado supervisionado. A gente vai tentar falar um pouquinho de aprendizado não supervisionado, mas o nosso foco vai ser aprendizado supervisionado. Toda tarefa de aprendizado supervisionado pode ser resumida basicamente nessa equação. Y igual a f de x. Talvez você já tenha visto no ensino médio ou na faculdade, isso aqui, por exemplo, representando uma reta, então eixo x, eixo y, y igual a 2x poderia ser uma reta aqui. Então, talvez você já tenha visto essa equação para representar uma função específica, uma reta, uma hipérbole, uma parábola. Agora eu quero que você pense nisso de uma forma mais abstrata. É qualquer coisa que recebe uma entrada e devolve uma saída. Essa entrada pode ser uma tabela, uma imagem, um texto, uma série temporal, por exemplo, o consumo de uma instituição pública, o consumo de energia de uma instituição pública ao longo do tempo. Pode ser um conjunto de itens, por exemplo, ontem Joãozinho foi no mercado e comprou pão, manteiga e iogurte. Será que tem alguma relação entre esses itens? Será que sempre que Joãozinho vai no mercado comprar pão, ele compra manteiga junto? Ou pelo menos existe uma grande probabilidade dele comprar manteiga junto? Então, eu aprendi a partir de conjunto de dados, séries temporais, grafos, que é uma estrutura de dados muito usada, a gente vai falar um pouquinho de grafos depois. Então, receber esses dados de entrada e raciocinando em cima deles, devolver uma saída. Essa saída pode ser um número, simplesmente, um número pertencente aos reais, ou pode ser uma categoria, uma classe. Por exemplo, receber como entrada o raio-x de alguém que é suspeito de coronavírus e devolver se essa pessoa não tem coronavírus, está totalmente saudável, se essa pessoa está com coronavírus em um estado leve ou se essa pessoa está com coronavírus em um estado já muito avançado, muito grave. Então eu teria três categorias, três valores discretos para representar a doença dessa pessoa. E para fazer esse mapeamento de x para y, de entrada para saída, eu preciso de algum modelo. Existem vários modelos de machine learning para fazer esse mapeamento e para aprender automaticamente como fazer esse mapeamento. Árvore de decisão, Support Vector Machines, redes neurais, vários modelos. A gente vai estudar com um pouquinho mais de profundidade redes neurais artificiais, mas eu quero que fique bem claro o recado de que para realizar uma tarefa simples, para ter um modelo inicial, uma estimativa inicial, se o seu problema pode ser resolvido com Machine Learning, geralmente é muito fácil, é muito rápido pegar um modelo que outra pessoa já implementou, e tem vários modelos disponíveis em bibliotecas por aí, pegar algum modelo já pronto e tentar fazer uma aplicação inicial para o seu problema. Então a gente vai aprender
com mais profundidade de redes neurais, para saber como é que a gente pode ir além disso, como é que a gente pode ir além do que os outros já fizeram, como é que a gente pode melhorar algoritmos que estão por aí, como é que a gente pode fazer os nossos próprios modelos. Bom, parece muito simples, né? Y igual a f de x. É simples, mas nem sempre é rápido de ter clareza em relação a quem vai ser o x, quem vai ser o y, como é que a coisa vai funcionar. Possíveis perguntas que a gente pode ter dificuldade em responder. Quem é y? Quem é que eu quero prever? Quais são as minhas categorias? Por exemplo, no exemplo do coronavírus, as minhas categorias poderiam ser doente ou sadio. Poderiam ser doente médio, doente grave, doente quase morrendo. Ter essa definição clara do problema nem sempre é fácil. Outra coisa é entender, bom, meu sistema vai estar fazendo previsões, ele vai errar de vez em quando. Como todo ser humano, o meu sistema também vai errar. Então a questão não é ter um sistema que não erra, um sistema perfeito. A questão é saber qual é o erro aceitável. É importante também saber o que eu tenho para conseguir construir esse meu f. Ou seja, quem é o meu x, qual é o x que eu tenho atualmente, os meus dados eles estão bons. O que eu quero dizer com dados bons? Um computador, ele não entende dados exatamente da mesma forma que a gente. Então pode ser que uma imagem por exemplo, neste caso que a gente quer detectar um objeto, um dataset, um grupo de dados bons, seria um grupo de dados em que eu tenho várias fotos desse animal ou de outros animais. E essas fotos elas estão claras, a iluminação está boa, o animal está no meio da imagem. Eu posso ter um monte de imagem péssima, um monte de imagem mal tirada, posso ter dados confusos, isso é péssimo para o computador aprender. Então, ter esses dados em um formato bom para a máquina aprender é muito importante. Outra coisa é a gente identificar que tipo de informação esse X tem que trazer. Novamente, se a gente quer identificar se um paciente está com coronavírus, não basta eu ter como X, como entrada, apenas a temperatura corporal desse paciente. Porque até mesmo um especialista humano, um médico que trabalha com coronavírus, não vai, só a partir da temperatura, conseguir dar um diagnóstico. Essa pessoa está com coronavírus. Na melhor das hipóteses, eu acho que ele vai conseguir saber se o paciente está com febre. Então, qual a quantidade de dados que eu tenho que ter? Qual é as features? Quais são as colunas da minha tabela? Ou quais são as características desses meus dados que eu preciso ter para conseguir fazer essa previsão? Outras dúvidas que podem surgir em relação ao modelo, em quanto tempo esse modelo tem que fazer a sua inferência, quantos dados a gente vai precisar para treinar ele, se esse modelo tem que ser interpretável, ou pode ser uma black box. Então, responder essas perguntas nem sempre é uma tarefa fácil, e geralmente ela passa por um processo de tentar responder, implementar, então ver na prática, fazer um mínimo produto viável para ver a coisa funcionando e depois melhorar. Em um ciclo que é mais ou menos com essa cara. Então, definir o que nosso sistema tem que fazer em um ponto de vista bem alto nível, em um ponto de vista de negócios, o que esse sistema tem que fazer, coletar dados para satisfazer esses requisitos de projetos e aí começar a trabalhar em cima desses dados, treinar modelos, avaliar modelos. Não ficou bom, coleta mais dados, trata eles de uma outra forma, testa outros modelos, avalia de outras formas. Não está bom o suficiente ainda para cumprir as definições daquele nosso mínimo produto viável? Coleta mais dados, coleta dados de outras fontes, coleta dados de um período de tempo maior. Então, repete esse processo de prototipagem várias vezes. E quando a coisa já estiver cumprindo os requisitos mínimos para rodar como um produto, entra na fase que a gente chama de produção, que é botar esse sistema para rodar em uma situação real, controlada ou real. Então, botar esse modelo para fazer inferências, para fazer previsões, constantemente monitorar como esse sistema está funcionando. Monitorar se a situação, se a realidade que eu quero medir mudou, é diferente, está mais difícil, está mais fácil, se meu sistema está conseguindo aprender ao longo do tempo. Talvez isso seja um requisito, talvez nem seja um requisito que o modelo aprenda ao longo do tempo. E a partir dessa avaliação do sistema em produção,
desenvolver novos requisitos de negócio, novos objetivos para o meu produto e voltar a desenvolver o produto. Esse é o ciclo de vida de praticamente todo o produto na área de Machine Learning. Bom, aplicações a gente vai falar no próximo vídeo. Valeu pessoal, até mais!